Olá galera, hoje eu vou falar sobre o primeiro volume que a Salvat lançou de clássicos, né? Esse gibi aqui, Origens Marvel, a década de 1960, que é um compilado dos primeiros números e primeiras aparições de vários personagens clássicos. Eu acho que o que faltou aqui só foi o Thor. Meu, a qualidade das histórias é bem dúbia, né? Fazendo uma pesquisinha básica, eu descobri que o Stan Lee tinha praticamente minha idade quando escreveu a primeira história do Quarteto Fantástico, ou seja, 39 anos, quase 40. Então você tem três coisas a se basear. Uma, ou ele era um péssimo escritor e foi fazer quadrinho, que era mal visto na época, né? Isso é meio óbvio para mim. Dois, ele era um cara muito desinformado, tipo, a gente vai falar sobre isso, muito desinformado. Tem umas coisas aqui que, meu Deus do céu, tipo, a gente vê como as pessoas na década de 60 poderiam ser tão burras de escrever algumas coisas que tem aqui. Ou três, uma das opções é que ele sabia que escrevia algo realmente ruim e fazia isso só para ganhar dinheiro. Porque por mais que as histórias tenham um valor histórico e a gente lê com um certo carinho, se a gente for pegar, em uma grande maioria delas, elas são bem ruins. Tirando algumas que eu vou falar aqui, ok? Começando pelo primeiro, Quarteto Fantástico, com essa capa, que foi a primeira publicação. Bem, a história é basicamente sobre o Topeira destruindo usinas nucleares. Em plena década de 60 tem usinas nucleares em todo lugar, até na África. Acho que até hoje na África, não sei se tem usina nuclear, mas na década de 60 eu posso garantir que não tinha usina nuclear na África, né? O país lá não tem porra nenhuma. Os Estados Unidos e os países lá europeus destruíram a África inteira. Quem dirá que eles tenham dinheiro ou conseguir manter uma usina nuclear. O clima todo de Guerra Fria é bem ridículo, essa coisa do propaganda anticomunista da época. Mas é o Quarteto Fantástico, é um grupo que eu adoro, então fica aquele carinho na história, óbvio. Mas é muito mal escrito nessas coisas e as crianças provavelmente liam isso e, sei lá, devia imaginar que existia usina nuclear até no Brasil na década de 60 aqui, que coisa que a gente mal tinha estrada, né? Até hoje a gente mal tem estrada. E daí fica isso, assim, o Quarteto Fantástico ele é bem tosco nesse sentido. E fica até um comentário maldoso, assim, tipo, sobre o Topeira no final da história, que é tipo, ele era feio mesmo, ele não ia se adequar ao nosso mundo lindo, maravilhoso. Bem tosco, ok? A segunda história foi publicada em Tales of Astonish, em número 27, em 1961, não, em 62, o Quarteto Fantástico foi publicado em 61. Aqui já são histórias publicadas em 62. Essa história é bem legal. Primeiro porque ela é bem curtinha e segundo que ela não é uma história de super-herói. A ideia não era essa. E o Homem-Formiga acabou virando o Homem-Formiga depois. Lógico que ele é bem burro de não pegar o antídoto enquanto diminui, né? Mas daí não ia ter história. Mas a história é bem divertida, é bem legal assim, em alguns pontos. E é interessante pensar que o Homem-Formiga veio de uma história de cientista louco, séria, assim, para virar um super-herói depois. Ok? Daí nós temos o Incrível Hulk 1, publicado também nesse número, que é o mesmo problema do Quarteto Fantástico, no sentido de, tipo, essa histeria anticomunista que era bem comum na época. Parece que o Stan Lee, nesses primeiros números, ele focou muito nisso, nessa coisa da caçada comunista, assim, como os vilões e os americanos como heróis. Lógico que é um contexto histórico da época, não adianta você querer transferir tudo isso para hoje. Mas lendo hoje fica uma coisa meio idiota, fica uma coisa meio boba, a gente sabe tudo o que aconteceu, a gente lê, a gente entende um pouco e vê que era simplesmente uma propaganda que inseriam na mente das pessoas e que você vê que surtiu efeito, porque até hoje tem uns idiotas acreditando que a gente está sendo controlado por comunista aqui no Brasil, né? Vê-se isso.
Então não tem como falar que a história é bem escrita, que a história também, de novo, naquele foco, o vilão ele é feio, ele é deformado, o comunista ele é deformado, ele é um monstro, né? Então, e daí na hora que ele vira bonito, que ele faz uma cirurgia plástica e fica bonito como um ser humano, ele vira capitalista. É muito tosco, ok? Daí a gente tem o Homem-Aranha, que tem uma lição de moral, né? Daquela coisa do Homem-Aranha não perseguir o bandido que mata o tio dele. E é uma história que tem já é um pouco melhor escrita, é um pouco mais... Os jovens, eu acho, se identificavam mais com o Homem-Aranha, acho que por isso o grande sucesso desse primeiro impacto. Assim, o Homem-Aranha ele já tem um impacto com aquele jovem nerd que lia quadrinho, que é zoado na escola, pelo menos na minha época. E que, né, a gente apanhava porque usava uma camiseta do Homem-Aranha, e hoje o carinha vai lá com a camiseta do Homem-Aranha, ele é o cool super hype da escola. Mas você já tem uma coisa um pouco mais elaborada no Homem-Aranha, tá? E daí a gente volta pro Homem de Ferro, que foi publicado em 63, de novo, com a histeria comunista, né? Que o Homem de Ferro foi publicado em Tales of Suspense, em número 39. E é meio tosco também, tipo, ele é um playboyzinho capitalista, símbolo máximo da briga contra os comunistas e, né, vira isso, assim, é só isso a história, basicamente, é uma outra propaganda bem americanoide contra o comunismo. Vamos falar das artes também, né, tipo, a arte do Jack Kirby é sempre maravilhosa, a arte do Kirby no Quarteto Fantástico. Aqui no Homem-Formiga, que é uma história bem curtinha, a gente tem o... Quem que desenha? O Jack Kirby também, né? Não tem o que falar do Kirby. O Jack Kirby desenha o Hulk também. E daí a gente tem o Steve Ditko também, que eu amo, desenhando o Homem-Aranha. E daí a gente chegando no Tales of Astonish 44, a gente tem a primeira aparição da Vespa, que daí já sai um pouco do comunismo, apesar de ter uma coisa que os comunistas mataram a mulher do Pym, né? Tem um pouquinho já de propaganda, mas ele sai um pouco da propaganda anticomunista, saindo do começo da história, e vai para uma propaganda extremamente machista, porque a Vespa ela é tida aqui, ela é apresentada nas primeiras histórias como uma mulher ridícula, tosco pra caramba, assim, tipo, ela só pensa em maquiar, e eu fico pensando, cara, o Stan Lee com tipo 41 anos já de idade escrevendo isso aqui, porque isso aqui sai em 63, era assim que ele imaginava as mulheres, tipo, essa imagem que ele tá passando pra gurizada que tá lendo os gibis dele, é extremamente machista, assim, é muito tosco. E as histórias não fazem muito sentido também, né? Isso aí é um alienígena, e daí de repente a Vespa olha o Hank Pym porque ele é lindão, ela já se apaixona por ele, quer ele, porque ele é lindo, sabe? Aquela coisa do homem bonito, e vou me apaixonar só por isso, independente de quem ele seja. É bem tosco. Daí a gente tem o X-Men, que a coisa começa a dar uma melhoradinha nos roteiros. Apesar do Homem-Aranha ser uma história bem legal, ela é curta, aqui a gente já tem uma história um pouco mais elaborada sobre preconceito, sobre ser aceito, sobre tudo aquilo que os X-Men representam. Eu acho que foi o primeiro... o Homem-Aranha e os X-Men foram o primeiro tiro certeiro do Stan Lee no sentido de assuntos a discutir, né? Dois seres mutantes como o Magneto e o Charles Xavier já começando uma discussão de poder, de defesa da humanidade. É bem legal essa primeira história já, mas de novo a apresentação da Jean Grey, ela não chega a ser tão machista como a apresentação da Vespa, mas na hora que o professor Xavier vai apresentar a Jean Grey, ele fala, né, tipo, uma jovem estudante muito atraente. Cara, ele é um velho professor de uma menina menor de idade, assim, você já tem um ponto de pedofilia aqui nos X-Men. É bem tosco. Também, lógico, visão de um mundo de hoje, como a gente evoluiu, como a gente melhorou, né? Puta, viver nos anos 60 devia ser bem pesado. Daí a gente tem o Avengers, número 1, devia ter apresentado antes dessa história talvez a introdução do Thor,
Mas é uma historinha bem mequetrefe, que eles perseguem o Hulk, o Thor faz umas artimanhas para confundir todo mundo e é isso. De novo, o Troll feio é o vilão, né? Contra o Thor, e daí tipo, não tem muito o que falar dessa primeira história dos Vingadores, né? Ela é mais como vamos juntar todos esses caras num negócio só. De novo, a arte do Kirby para os X-Men, para os Vingadores. O Kirby sempre, eu adoro o Kirby, desenhando muito bem. Ok, e daí a gente chega na pior história de todas, que eu queria focar um pouquinho mais, que é o Avengers 4, a apresentação do Capitão América. A história é muito mal escrita, mas é muito mal escrita. Tipo, não dá nem pra você defender, assim. Tem um quadrinho do Capitão América que fala: eu caí no mar e me lembro agora, tipo, como se tivesse caído no mar ontem, tipo, como se passou esses 20 anos e eu não lembro de nada. Mas daí já no quadrinho seguinte ele lembra que ele estava congelado, ele lembra que que os caras tipo endeusavam ele como um deus, ele lembra que o Namor jogou ele lembra de um monte de coisa que não faz sentido ele lembrar. Depois, tipo, é muito mal escrito. Os Vingadores viram pedra na frente de todo mundo e todo mundo acha que os Vingadores saíram correndo e deixaram umas estátuas de pedra no lugar. A história não tem pé nem cabeça. A história é muito mal escrita. Me espantou, assim, tipo, eu acho que esse Vingadores 4 eu nunca tinha lido, as outras já. A história não faz sentido nenhum. Assim, de repente o Namor acha que os Atlantes abandonaram ele, daí ele tá nadando, acha uns Atlantes e vai lá guerrear, e tipo, umas coisas tipo que não existe um porquê, não existe um sentido, é muito mal escrito. O Stan Lee aqui escreveu muito mal, mandou muito mal. Aconselho vocês a lerem com um tom um pouco mais crítico do que pessoal, nostálgico, mas a história é muito ruim. Essa é a pior história aqui. Beleza? Em compensação, logo depois a gente tem o Demolidor 1, que é a melhor história. A gente consegue ver uma história muito mais amadurecida, uma história que tem um enredo que faz sentido, onde os pontos se ligam de uma maneira muito melhor, onde ela é mais elaborada. Os desenhos aqui também, né, são muito bonitos. É o Bill Everett que desenha, se eu não me engano. É o Bill Everett que desenha. O desenho é muito bonito, casou muito bem com o Demolidor, talvez melhor do que se o Kirby tivesse desenhado. É tudo muito, né, tem um clima diferente das outras histórias. Eu acho que o Demolidor é a melhor história desse volume. É a Vingadores 4, com a apresentação do Capitão América, definitivamente é a pior. Ok? É um volume que eu recomendo só para quem é muito nostálgico, quem gosta de ter essas coisas. Eu gosto até de ver com esse olhar crítico dessas histórias ruins. Eu gosto muito da Legião dos Super-Heróis da década de 50, 60, mas você percebe a diferença, porque por mais que seja escrito para criança isso, tanto como a Legião é muito mais bem escrito do que isso aqui, por mais tosco que seja. Você vê aqui uma propaganda, uma coisa propagandista assim, que não faz o mínimo sentido nos dias de hoje, a não ser que você seja um terraplanista e vote aí nos caras fascistas e ignorantes. Se não, isso aqui não faz sentido muito nenhum. Mas é legal você ver a evolução dos quadrinhos nesse sentido. Ok? Então beleza, fica aqui, tentei ser rápido para o vídeo não ficar muito demorado, os pontos principais aqui dos personagens. Beleza? Acho que por isso que eu sempre preferi muito mais o Demolidor, talvez, na Marvel. Eu gosto muito do Hulk do Peter David, mas o Hulk aqui não é muito o que eu gosto do Hulk, não. Ainda não dá pra você ter uma ideia do que vai ser o Hulk. Mas de resto fica os X-Men. Beleza? Então até o próximo vídeo, não vou estender demais. A gente vai falar sobre umas coisas políticas e quadrinhos. Falou!